Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Pai santo e eterno, Deus de infinita graça e misericórdia, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude, que o Senhor perdoe os meus pecados e pela tua misericórdia e graça o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha tirar as escamas de nossos olhos, para que possamos enxergar toda a verdade que o Senhor quer nos revelar nesta manhã. Vá quebrando toda sofisma, toda resistência, toda incredulidade, todo espírito que não procede do Senhor. E salva-nos, Senhor, mediante a tua palavra. Eu te oro assim em nome de Jesus. E todos digam amém. Para entendermos melhor o que temos da parte de Deus aos nossos corações, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Na verdade, como Israel chegou a essa situação em que Elias está vivendo aqui. Tentarei ser breve, mas eu preciso resumidamente falar que Deus chamou Israel na pessoa de Abraão. Quando Abraão estava na sua terra, na sua parentela, Deus disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vem para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 filhos que compõem as 12 tribos de Israel. Nessa história, um dos filhos de Jacó, José, ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. E, na verdade, para os ismaelitas que o venderam para o Egito. E de escravo e prisioneiro, José se torna o governador do Egito, o segundo depois de Faraó. Nos 7 anos de fome que sobreveio à terra, José trouxe seu pai e toda a família para morar no Egito. Mas o tempo passou, o povo de Israel se multiplicou, e muito se multiplicou,
Enquanto o povo se multiplicava durante os anos, os 400 anos que o povo passou no Egito, José foi esquecido e nasce e assume, na verdade, um faraó que não conheceu José, que não conheceu a sua história, e esse rei, esse novo faraó começa a reinar e impor severa escravidão sobre o povo hebreu. Deus então envia Moisés para libertar o seu povo do Egito. E Deus fez isso com mão forte e poderosa. Deus resgata o seu povo do Egito, liberta o seu povo do Egito, leva para o deserto, e ali no deserto ele faz uma aliança com aquele povo, que agora se torna o povo exclusivo de Deus. Um povo que ninguém pode tocar, um povo que ninguém pode mexer, porque é o povo exclusivo, peculiar, especial de Deus, porque toda a terra pertence ao Senhor, mas ele disse, esse povo será um povo exclusivamente meu, se eles cumprirem a minha aliança. Assim os anos se passaram, o povo, com Josué, toma posse da terra prometida. Anos e anos se passam até que na época de Samuel, sim, o profeta Samuel, o povo pede que eles sejam governados por um rei como as nações ao seu redor. E Deus separa Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Mas este rei, Saul, ele foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. E Deus assim escolhe um rei que seria segundo o seu coração, cujo nome vocês conhecem, que é Davi. E Davi, embora imperfeito, embora tenha cometido erros, tenha cometido pecados, mas ele não desviou o seu coração do Senhor para servir outros deuses, ele foi fiel ao Senhor, e ele foi realmente, segundo a própria palavra de Deus, um rei segundo o coração de Deus. Seu filho Salomão, que reinou em seu lugar, foi o rei mais sábio de toda a história de Israel. No entanto, no final do seu reinado, Salomão desprezou a sua sabedoria. Pois este que disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no final de sua vida ele segue conselhos de outras mulheres, isso porque ele esqueceu que a ordem do Senhor era que os reis não se enriquecessem demais e que não tomassem mulheres de outros povos para que essas mulheres não o desviassem do caminho do Senhor, e foi exatamente o que Salomão fez. E no final da sua vida ele se desviou dos caminhos do Senhor e adorou outros deuses. Assim o Senhor decide, pode mexer, não tem problema não. Assim o Senhor decide que dividiria o reino de Davi, porque o Senhor disse a Davi que o seu reino seria um reino eterno, seria um reino que não se acabaria. Então o Senhor pega e fala para Salomão, olha, depois você morrer, o reino vai ser dividido. E foi o que aconteceu. Roboão, filho de Salomão, ele reinou em seu lugar, mas nos dias de Roboão, Jeroboão, são dois nomes que têm uma certa semelhança, Jeroboão se rebelou contra Roboão, e o reino de Israel, ele agora foi dividido em 10 tribos, chamado Reino do Norte, e 2 tribos, o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou sendo chamado de Israel, o Reino de Israel, e o Reino do Sul ficou sendo chamado de Judá. Mas algo, querido, gerou uma atitude trágica por parte de Jeroboão, que foi o rei das 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel. Vamos entender o que aconteceu. Todo o povo de Israel, todas as 12 tribos, eles se dirigiam a um lugar para adorar o Senhor. E esse lugar era Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. O lugar onde o Senhor determinou que ali seriam feitos os sacrifícios, ali seriam feitas as orações, ali seriam as ofertas pacíficas. Era ali que o povo conhecia o Senhor, era ali que o povo
ouvia a palavra do Senhor, era ali que eram realizadas as festas ao Senhor. Mas agora o reino está dividido. E Jerusalém pertence a Judá, ao reino do sul, cujo rei é Roboão. Jeroboão, que tem as 10 tribos, ele pensa assim: ora, todo esse povo que está agora sob meu comando, para adorar o Senhor, vai ter que ir para onde? Para Jerusalém. E Jeroboão pensa: se eles continuarem indo a Jerusalém, eles vão se rebelar contra mim e vão querer ficar novamente debaixo do reinado de Roboão. Assim, Jeroboão faz uma coisa terrível. Com medo do povo ir a Jerusalém e resolver ficar novamente debaixo do reinado de Roboão, ele resolveu fazer não um, mas 2 bezerros de ouro. Ele coloca um bezerro em Betel, coloca um bezerro de ouro em Dan, e diz para o povo: são a esses deuses que vocês devem sacrificar, são a esses deuses que vocês devem adorar. E ali, queridos, começa uma história irreversível de apostasia em Israel. Uma história de apostasia irreversível neste reino que agora está dividido nesse reino do norte. Mas para pensar comigo, queridos. Entenda. Vocês conseguiram entender até agora? O reino se divide. Tem 10 tribos aqui, tem 2 tribos ali. E Roboão, com medo que as suas tribos estejam indo para as tribos do seu agora oponente, não vou nem dizer inimigo porque eles eram irmãos, ele faz 2 bezerros de ouro. Mas eu pergunto, será que ninguém discordou disso? Será que ninguém se opôs? Porque até então, apesar de Salomão ter se desviado, o povo ainda conhecia o Senhor, o povo ainda tinha a palavra do Senhor. Será que nenhum ancião pegou e falou: gente, isso está errado? Lembra a história lá do deserto, quando Moisés sobe e o povo faz os bezerros de ouro, e Moisés desce com as 2 tábuas da lei e vê toda aquela festa, e Deus fala: olha, o teu povo que você tirou do Egito está se prostituindo, está se rebelando, está sendo rebelde, está seguindo já outros deuses rapidamente. E Moisés desce, quebra as tábuas da lei, e há uma mortandade, um morticínio ali, porque aqueles que fizeram os bezerros foram mortos pelos seus próprios irmãos. Será que ninguém lembrou dessa história e falou: não, gente, isso deve... Jeroboão está se equivocando, ele não deve fazer isso? Será que nenhum ancião falou? Eu acredito que sim. Eu acredito que alguém tomou alguma atitude, fez algum comentário, ou alguém pelo menos entendeu que aquilo ali não cabia no povo de Deus, porque repetiram um erro que foi trágico quando eles saíram do Egito. No entanto, só há relato de que o povo seguiu Jeroboão, adorou e sacrificou aos bezerros de ouro. E Jeroboão, sabendo que o povo também poderia voltar para as festas lá em Jerusalém, Roboão também institui novas festas dentro das 10 tribos, parecidas com aquelas que eram feitas em Jerusalém, mas festas totalmente pagãs. Ou seja, o povo estava se desviando completamente do caminho do Senhor. No entanto, eles continuavam acreditando que também eram povo de Deus, de Yahvé, do Deus que tirou eles do Egito, do Deus que resgatou eles com mão forte. A única diferença é que agora eles se dividiram, e agora ele tem os seus deuses de ouro que eles adoram, mas eles não ignoraram totalmente a Deus, embora
se você não serve fielmente a Deus, você o ignora totalmente. Ainda havia profetas no meio do povo, que falavam da parte de Deus. A diferença é que agora, o povo de Israel, lembre que agora, sempre que eu falar de Israel, eu estou falando desse povo do norte, essas 10 tribos. A diferença é que esse Israel agora, ele adora ao Senhor da sua maneira. E não da maneira que Deus quer que ele adore. Mas o tempo vai passando. E aquilo que é estranho, aquilo que um dia foi estranho, pois assim eu acredito que não foi algo tão normal esses 2 bezerros de ouro. Alguém olhava certamente para aqueles bezerros de ouro e ficava meio incomodado e ficava perguntando, será que isso realmente tem a ver com a gente? Mas o povo seguia, sabe por quê? Porque Jeroboão dava ao povo aquilo que ele queria. Satisfazia a vontade do povo para que o povo continuasse com ele. Mas o que acontece é o seguinte, amado, aquilo que um dia incomoda, quando a gente permite, ele vai se tornando cada vez mais normal. E foi o que aconteceu em Israel. Com o passar dos anos, os atos idólatras de Jeroboão foram se tornando cada vez mais aceitáveis e comuns no meio do povo. No primeiro ano, como assim, gente? Não vamos para Jerusalém? Não, agora tem um bezerro de ouro. O bezerro de ouro ele fez um bezerro aqui em Betel e tem outro Dan. Mas, gente, Deus não falou lá, a gente não ouviu da lei que a gente tem que adorar só lá onde Deus colocou. Como é que a gente vai adorar aqui? Não, agora é assim. No início incomoda, mas conforme você vai fazendo aquilo que é novo, você vai se acostumando com aquilo e já não incomoda mais. Você vai se acomodando. Sabe quando você compra aquele tênis que está um pouco apertado e o vendedor fala para você, aguenta aí um tempinho que ele vai alaciar. É assim que fala, alaciar, né? Vai afrouxar e daqui a pouco vai ficar confortável no pé. É assim, não é? O que está acontecendo? O tempo vai passando e o povo já não estranha mais o bezerro de ouro. Mas o problema é que quando algo se torna aceitável, a porta se abre para outras coisas. Quando você permite algo que é errado, a permissividade é uma coisa muito perigosa. 70 anos se passaram. E entenda, agora Israel já tem uma geração que não conhece o reino do norte sem o bezerro de ouro. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Vou repetir. 70 anos se passaram até chegar aonde nós estamos aqui, onde nós lemos em 1 Reis 19. E agora já existe uma geração em Israel que não conhece aquele lugar sem o bezerro de ouro. Porque até então tinha uma geração que conheceu Israel sem o bezerro de ouro, onde só havia Jerusalém, um lugar de adoração. Mas de repente chega algo diferente, que é o bezerro de ouro. Então você tem uma geração que no mínimo tem uma interrogação nela. Será que isso está certo ou errado? Só que a geração ela vai mudando. E agora tem crianças que estão nascendo, crescendo, e que não estranham mais o bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque desde pequenininho, elas já olhavam para o bezerro de ouro. E isso já começou a fazer parte da sua vida. Então ela não estranha mais aquilo, Anderson. Ela está acostumada com aquilo, porque na geração dela, ela já nasceu com aquilo sendo uma realidade. Inclusive isso se aplica a Acabe. Porque Acabe nasceu 5 anos depois que Jeroboão fez os bezerros de ouro. E Acabe nasce já com o Israel com o bezerro de ouro e não sem o bezerro de ouro. Acabe nasce com o Israel que já aceita a idolatria, que já permite outros deuses, porque não foi somente o bezerro de ouro que Jeroboão fez.
Ele instituiu festa, ele construiu templos, ele construiu altares nos montes, nos altos, como diz a Bíblia, que o Senhor falou para não construir. Então Acabe já nasce em um contexto em que o povo está acostumado a não seguir os caminhos do Senhor e aceitar tudo que é abominável ao Senhor. Acabe assume o reinado. E diz a palavra que ele faz pior do que Jeroboão. Porque ele casa com Jezabel, mulher dos Sidônios, se não me falha a memória. E Acabe agora traz Baal e Azerá para dentro de Israel. 2 ídolos dos deuses ao redor. Só que agora, não tem problema. Afinal de contas, nós já temos 2 bezerros de ouro. Por que não trazer outros deuses que outros povos adoram? Por que não fazer templo a esses deuses? E por que não trazer sacerdotes para ensinar-nos também a adorar esses deuses? Aquilo que Deus rejeita se tornou aceitável no meio do povo. Não há mais resistência. A apostasia já domina Israel. E como resultado disso, as coisas só vão piorando. Sabe por quê? Agora, a idolatria já é normal no meio do povo. E depois que Acabe morre e os outros reis vêm, não melhorou, queridos. Tanto que em 2 Reis, capítulo 17 e 16, queria que os irmãos lessem comigo lá. 2 Reis 17 e 16. Vai dizer assim: nós vamos ler, vamos do 16, senão vou ter que voltar muito lá atrás. Mas vamos do 15 pelo menos. O Senhor está repreendendo aqui, já está próximo a Israel ser levado, esse povo do norte ser levado como cativo. Eles rejeitaram os estatutos e a aliança de Deus, que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Somente até aí. Isso foi o resultado de um povo que foi permitindo que aquilo que é abominável ao Senhor se tornasse algo comum entre eles. Meus amados, uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que o povo se acostume com aquilo que Deus abomina. Uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que o povo não se incomode mais com aquilo que é profano, com aquilo que é mundano, com aquilo que é imoral, com aquilo que é reprovado por Deus. Satanás quer de qualquer forma fazer com que essas coisas sejam comuns. E o pior é que esta estratégia, ela ronda até mesmo o povo de Deus. Porque aquilo que um dia nós não aceitávamos, agora aceitamos. Sabe por quê? Porque não nos incomoda mais.
Aquilo que um dia não era normal, agora se torna normal, porque não incomoda mais. Aquilo que não era aceitável para a igreja no passado, agora se torna aceitável na igreja. E o mundo está cada vez mais impregnado na cultura, não somente do povo em si, mas também na cultura cristã. E a permissividade tem sido um câncer na igreja e nos seus filhos. Entendamos, nossos filhos, e eu já posso dizer mais seus filhos do que os meus filhos, que as minhas filhas já estão adultas, nossos filhos estão nascendo em uma geração em que coisas abomináveis a Deus agora são normais. Nós sabemos disso. Pois é este mundo que eles estão conhecendo em suas mãos. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Já teve um tempo que eu vi novela da Globo, diga misericórdia. Eu me lembro até hoje as primeiras inserções da homossexualidade nas novelas. Me lembro até hoje. Em que, estrategicamente, Satanás foi colocando, para quê? Para acostumar a nossa mente com isso. Para a gente olhar isso como normal. Hoje, não existe filme que não tenha um casal homossexual. E agora, já está entrando nos desenhos animados. Veja que estratégia. Sabe para quê? Para que vá nascendo uma geração que não se incomode com isso. Tenha certeza, meus amados, não há dúvida. Se você se incomoda com a homossexualidade, se você se incomoda de ver duas meninas se beijando ou dois homens se beijando, tenha certeza, isso é inegável, os seus filhos não vão se incomodar tanto quanto você. Sabe por quê? Na geração deles, isso é normal. Nós começamos a ver isso aos poucos, nós começamos a ver isso aos poucos com uma certa frequência, e hoje tem filme que eu ainda, dependendo do que está passando, eu ainda consigo ver, mas tem um filme que fala, cara, não vou ver esse filme, porque me incomoda, tanto de ver, como de saber que aquilo é uma estratégia do inferno. Mas para os nossos filhos, eles já estão vendo o bezerro, desde pequenininho. E ainda se abre, essa semana eu não vi, os meninos estavam falando que na rádio estava uma discussão se os pais deveriam ou não levar os filhos para ver esse novo desenho, é Mundo Estranho, em que tem um menino que está flertando com outro menino. Então entenda que aquilo que é abominável a Deus, Satanás está fazendo com que seja normal. O mundo como ele é, vil, perverso, imoral. A imoralidade está sendo uma coisa normal nas nossas crianças. Você vê, é só você sair e você vê as crianças dançando funk, que antigamente eram chamados os funks proibidos, que só eram tocados dentro das favelas, nos bailes de funk, mas agora está do lado da nossa casa. Agora as crianças estão dançando funk proibido e os pais estão achando lindo. É a realidade que nós estamos vendo. Agora, preste atenção numa coisa. Quando eu era jovem, na igreja, de vez em quando, chegava alguém novo na igreja. De vez em quando chegava alguém novo na igreja. E a gente ia conhecendo. Tinha aqueles irmãos que a gente sabia, né? Como as crianças nossas aqui estão crescendo, né? O Guilherme nasceu na igreja, a Rebeca nasceu na igreja, então a gente já sabe. Mas aí quando chega alguém, a gente geralmente perguntava, você é crente desde pequeno, você se converteu? E a pergunta era, você já foi para o mundo? Você já conheceu o mundo? E a gente ficava naquela conversa, né?
Porque havia uma separação da igreja e do mundo. E alguns, eu me lembro até hoje, alguns falam assim, não, eu tenho medo de conhecer o mundo, gostar e ficar nele. Quem já ouviu esse tipo de conversa na sua época, quando era, né, quem é mais ou menos da minha idade, talvez já tenha participado disso. A gente protegia nossos filhos, porque nossos filhos não iam para o mundo. Nossos filhos, enquanto estavam debaixo da nossa... Meu Deus. Enquanto nossos filhos estavam debaixo da nossa liderança, a gente guardava os nossos filhos e não deixava eles ir para o mundo. Mas sabe o que a gente faz agora? A gente dá o mundo na mão dos nossos filhos. Nós trazemos o mundo para a nossa casa através da televisão. E quando chega a certa idade, nós damos o mundo na mão do nosso filho. Meus amados, eu não estou aqui sendo neurótico. Infelizmente eu tenho que dizer, eu preciso da porcaria, desculpa o termo. Eu preciso disso aqui. Eu sei que você precisa, nós precisamos disso aqui. Mas quando chega a certa idade, você que sabe, você que é pai, você que é mãe, 9, 10 anos, que você tem que dar, você se sente forçado a dar um celular para os seus filhos, você está abrindo a porta do inferno para o seu filho. Nossos filhos não precisam ir mais para o mundo, para conhecer o mundo, porque nós damos o mundo na mão dos nossos filhos. Quando seu filho pega o celular, ele aprende coisas que você nunca ensinaria para ele. Ele tem contato com coisas que você nunca permitiria que ele tivesse contato. Ele vai conhecer coisas que você nunca gostaria que ele conhecesse. Mas você deu o celular na mão dele. Ele vai conhecer pessoas que você nunca queria, nunca desejaria que ele conhecesse. Ele vai ter conversas no celular que você nunca imaginaria que ele poderia ter. E que você gostaria que ele tivesse. Ele vai ter contato com coisas que você vai pensar assim, meu Deus, o que é isso? Ele vai falar certas coisas para você que você nunca nem ouviu falar e que você vai perguntar, o que é isso? Do que você está falando? O celular vai despertar o que há de pior nos seus filhos. Sabe por quê? Porque os seus filhos também não são santos. São pecadores como eu e você. E se o celular já faz tudo isso que eu estou falando em nós adultos, que temos uma formação, até mesmo dentro da igreja, dirá com os nossos filhos. É o que nós estamos fazendo. Aí os nossos filhos vão se acostumar com coisas que são abomináveis a Deus. Mas é o novo normal. É a nova geração. Seus filhos serão despertados para a homossexualidade, para a imoralidade. Eu não estou profetizando, eu estou falando o que é real. Para a prostituição. Para tudo. Quando nós damos o celular na mão dos nossos filhos, eles vão passar por tudo isso, eles vão estar sendo alvos de todas essas coisas. Você olha o celular do seu filho? Qual foi a última vez que você olhou as conversas do seu filho? As postagens do seu... Quais são as postagens do seu filho no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, seja lá o que for? Você sabe o que o teu filho anda postando? Você sabe com quem seu filho está conversando? Você sabe quais são as palavras que seus filhos usam nas conversas? Não, pastor. Eu dou privacidade para os meus filhos. Não, você não dá privacidade para os seus filhos. Você dá privacidade para o demônio brincar com seus filhos. Quando você acha que não deve olhar. Não olhou hoje? Chega em casa, não deixa nem ele pegar. Não deixa nem ele pegar no celular. E daqui, deixa eu ver teu celular. Pastor, o que é isso? Proteção. Proteção.
proteja seu filho, enquanto tiver em suas mãos o poder de fazer. Porque vai ter uma hora que você não vai mais poder fazer. Mas enquanto isso, isso é sério demais, gente. Proteja. Olhe, e se você achar uma coisa indevida, não dê uma surra nele. Conversa com ele. Abre a palavra para ele. E mostra onde ele está caindo. Se achar necessário, tome o celular. E devolva olhando. Porque, meus amados, nenhum de nossos filhos estão isentos disso que eu estou falando. Todos eles passarão. Todos os nossos filhos, alguma hora você vai pegar o celular e você vai ver o que você não queria ver. Escreve o que eu estou falando. Então guarda, enquanto estiver em suas mãos, o poder de fazê-lo. Proíba ele de proteger as suas conversas. Se você pegar o celular do seu filho no WhatsApp e estiver lá, apagada, fala para ele, o que você escreveu aqui que você apagou? O mundo lá fora vai dizer que eu estou sendo opressor, ditador. Não, eu estou sendo pai. Você está sendo pai, você está sendo mãe, você está sendo cuidador. Porque vocês não têm ideia do laço que os seus filhos, que os nossos filhos podem chegar através do celular. Vocês não têm ideia daquilo que o celular está fazendo na mente dos seus filhos. Nós não temos ideias, querido. Nós não temos ideia. Olha assim no histórico. O que teu filho está vendo? Simplesmente, pelo simples fato de você abrir aqui o YouTube, o meu YouTube, você vai ver o que eu assisto. Porque você sabe que tem todo um programa que ele sugere aquilo que você mais assiste. Se abrir o meu YouTube agora, o que você vai ver? Se abrir o YouTube do seu filho, os vídeos que estão sugeridos no Instagram, no Facebook. O que eu estou dizendo, querido, que nós precisamos proteger a nossa casa de achar que aquilo que é abominável a Deus é normal, porque o mundo está tentando fazer isso. Sabe por quê? Vai ter uma hora que os seus filhos estarão divididos. Ele vai ouvir uma palavra do pastor e vai, como essa, vai para casa falando, pastor, quebrou minha onda. O coração deles vai estar dividido, como aconteceu com Israel. Se não vigiarmos, eles vão chegar a um ponto que não vão saber se vale a pena ser crente ou não. Sabe por quê? Eles vão estar tão acostumados, habituados com o mundo, com as coisas mundanas. Porque nós demos para eles. A gente colocou na mão deles o mundo. A gente ligou o mundo para eles. Eles não precisaram ir ao mundo. O mundo veio até eles. Porque a mídia tem essa capacidade destruidora de vidas, de mentes. Vai ter uma hora que seus filhos não vão saber quem é Deus. Porque foi isso que aconteceu. No capítulo 18, 21 de 1 Reis, antes desse texto, quando Elias está ali junto com os profetas de Baal e de Azerá, naquela disputa, né, do sacrifício, de quem vai descer fogo do céu. Olha só, olha a imagem de um povo em dúvida. 18, 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo, por que ele não disse? É 21. 18, 21. Por que ele não disse uma palavra só? Porque agora eles estão em dúvida.
Vale a pena servir o Senhor? Quer dizer que eu vou ter que abrir mão de tantas coisas, pai, mãe, que vocês me deram? Porque o mundo atrai, queridos. O mundo satisfaz. O mundo nos chama. Nós sabemos o que aconteceu. Vou ter que partir para o final. Nós sabemos o que aconteceu na história. Elias ora, desce fogo do céu, consome o holocausto. Ele manda matar os 400 profetas de Baal e 450 de Azerá. E Jezabel resolve também matar Elias para se vingar dos seus sacerdotes. E ele foge e tem toda essa conversa que nós vimos aqui com Deus, mas eu queria destacar apenas aquilo que nós precisamos urgentemente, que está no verso 18 do capítulo 19. Que o Senhor fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E Elias fala: Senhor, o povo deixou sua aliança, mataram os seus profetas, não tem mais ninguém que honra o Senhor, não tem mais ninguém fiel ao Senhor, só ficou eu. A gente chama isso da síndrome de Elias, de achar que só ele foi aquele que não se dobrou a Baal. Mas aí o Senhor fala o seguinte, no versículo 18: Elias, não ficou só você. Eu também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Isso aqui fala de adoração, fala de servidão. Quando alguém queria honrar um rei, dobrava os joelhos e beijava os pés daquele rei, dizendo: o Senhor reina sobre mim. Eu faço aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor quiser. Eu honro o Senhor. 7.000 foram conservados, que não se dobraram a Baal e não o beijaram. O que nós precisamos então, Senhor, amados, é que o Senhor, pela sua misericórdia, conserve a nós e a nossos filhos. Entenda, em um mundo completamente apóstata, em um Israel que estava completamente na apostasia, afastados dos caminhos do Senhor, seguindo outros deuses, Deus, diga Deus, foi Deus que reservou para si, que conservou para si 7.000, que mesmo vendo todo o povo seguindo a Baal, eles falaram: eu não vou seguir eles, eu vou permanecer fiel ao meu Senhor. Nós precisamos pedir a Deus que conserve a nós e nossos filhos, que nos salve. Meus amados, entenda o que eu quero falar. Entenda. Nós vivemos no verdadeiro Israel, como cidadãos e como igreja do Senhor. Nós vivemos nesse Israel apóstata, em que tudo que é abominável ao Senhor está se tornando cada vez mais comum. Nós vivemos nessa realidade. Nesse Israel, Deus conservou 7.000, que não se conformou com aquilo que era comum e aceitável no meio do povo. O que nós temos que pedir a Deus é que nós não nos conformemos com aquilo que é comum e aceitável no nosso meio, mas que não honra ao Senhor. Baal representa o mundo. A prostituição, a homossexualidade, a imoralidade, a rebeldia e tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós não podemos beijar a Baal, não podemos nos dobrar a esse mundo. Nós precisamos entender que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Somos um povo separado, um povo diferente. Nós precisamos pedir a Deus que nos conserve nessa geração corrupta. E nesse sentido, o que eu ia falar é o seguinte:
nós estamos perdidos. Entenda, não há solução para o momento que nós estamos vivendo. Pais, se você já não deu, vai ter uma hora que você vai ter que dar o celular para o seu filho. E ele vai enfrentar isso. Se você já deu, não se engane, ele está sendo tentado. Assim como nós somos tentados com o celular na nossa mão. Nós vivemos nesse mundo apóstata, que se desvia do Senhor. E quanto mais nós permitirmos, mais permitiremos. Começa com 2 bezerrinhos de ouro. E depois com festas, com santuários. Depois traz um deusinho para cá, um deusinho para cá. Depois queima os seus filhos aos deuses. E por aí vai. Não há limite para o pecado. Não há limite para os nossos filhos chegarem no mal. Não há limite para nós chegarmos ao mal. Só Deus pode nos conservar fiéis a Ele. E nós precisamos pedir a Ele, Senhor, nos conserva nesse mundo mau e vil. E nos dá estratégias para guardar os nossos filhos. Pais, pelo poder do nome de Jesus, guarde os seus filhos. Você não vai poder deixar, eu não estou falando, não dê o celular para os seus filhos. Não ia ter que ser um louco desse que compra, em vez de construir a igreja, vamos comprar um campo, vamos fazer uma fazenda, vamos viver separados do mundo. Não há como vivermos isso. Mas Deus pode nos livrar do mal que há nesse mundo. Foi por isso que ele orou pelos seus discípulos e disse: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas e quando nós mesmos damos o mal para os nossos filhos? Entenda, eu trago essa palavra com muito temor, tremor no coração, porque eu sei que acontece, eu sei que está acontecendo, e eu sei que gerações virão até Cristo voltar, e vai continuar acontecendo, mas nós não podemos baixar a cabeça para o mal. Nós temos que nos levantar contra o mal. Nós temos que nos levantar contra a apostasia. Temos que nos levantar contra a idolatria. É por isso que eu sou chato. Sabe por que eu sou chato? Porque nunca faltou profeta em Israel para dizer: esse caminho está errado. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar dizendo: para com essas festas mundanas. Se a gente é crente, faz festa de crente. Para. Rapaz, então não tem problema. É só um bezerrinho. Vamos orar.